Este acontecimento teve lugar antes do Gênesis 1, a criação dos filhos de Deus. Gênesis 6, 1:4 no livro de Jó intrigou muitos leitores da Bíblia devido à misteriosa identidade tanto dos filhos de Deus quanto dos nefilins. Nesta narrativa bíblica do livro de Jó, existe um homem rico chamado Jó, que vive em uma região chamada Uz, com sua extensa família e vastos rebanhos. Ele é íntegro e justo, sempre se esforçando para levar uma vida moral. Tinha uma relação muito disciplinada com Deus. Jó perde tudo o que tem. O sofrimento se torna insuportável para Jó e ele fica amargurado, ansioso e assustado. Jó deseja confrontar Deus e protestar. Finalmente, Deus intervém. 36 vezes Jó pediu a Deus que falasse com ele. Agora, ele teve seu desejo atendido. Jó 38, 4-7. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Dízimo, se tens entendimento. Quem lhe determinou as medidas? Sabes tu? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Lemos. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Revela-se que seres angelicais, chamados estrelas da manhã e filhos de Deus, testemunharam a criação da terra e celebraram a glória, o poder e a sabedoria de Deus envolvidos no processo. Os anjos caídos raramente são mencionados na Bíblia, pois a grande maioria dos anjos no céu nunca caiu da graça e permaneceu do lado da luz. No entanto, alguns escolheram fazê-lo. Os anjos caídos não mantiveram seu começo, o que significa que não seguiram o caminho para o qual foram criados. Os anjos foram criados para estar no céu com Deus, adorando-o e fazendo sua vontade. Assim como os humanos foram criados para glorificá-lo, mas os humanos foram criados para viver na terra, não os anjos. No entanto, esses anjos abandonaram seu começo, ou ponto de partida no céu. Escolheram rejeitar o plano de Deus para suas vidas ao exercerem seu livre-arbítrio. De acordo com a Bíblia, esses anjos são chamados de anjos caídos porque deixaram o céu. O que aconteceu a esses anjos? De acordo com a Bíblia, 2 Pedro 2, 4. Pois, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. O líder desses anjos é Satanás, que se transforma em um anjo de luz. O diabo conspirou contra Deus, seu Criador, e ele e os anjos que o seguiram perderam a batalha. O que acontece depois que os anjos caídos deixam o céu? De acordo com Mateus 25, 41, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Em outras palavras, o inferno nunca foi destinado a uma única pessoa, embora Judas e outros certamente acabarão lá. No final, Satanás e os anjos caídos foram os destinatários planejados do inferno. O inferno foi criado no céu como um castigo final para os líderes da grande rebelião, mas o Senhor também permite que outros nas nações que ele julga vão para lá devido à escolha, livre-arbítrio e responsabilidade que Deus deu ao homem para escolher seu destino eterno, seja no céu ou no inferno. É no inferno que Satanás e os anjos caídos, 1/3 daqueles que se rebelaram ao seu lado, acabarão no final de todas as coisas. Deus executará sua ira sobre aqueles que se rebelaram contra ele, e Satanás e os anjos caídos não escaparão impunes. Vimos aqui que existem anjos caídos, embora a queda da graça seja um conceito difícil de compreender para alguns de nós. Gostaríamos de acreditar que os anjos não podem cair, mas a história bíblica mostra o contrário. Os anjos caídos são conhecidos por serem 1/3 da hoste angelical que seguiu Satanás na grande rebelião e tentou derrubar Deus e seu trono para tomar o céu. Também sabemos que a tentativa foi um fracasso colossal e que Satanás e seus anjos rebeldes foram expulsos do céu.
Alguns anjos caídos que agora estavam no inferno e outros que estavam na terra seguiram caminhos separados. De acordo com Gênesis 6, os anjos caídos se misturaram com humanos e tiveram filhos gigantes com mulheres humanas. Gênesis 6, 1-4. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. A Bíblia diz: e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Podemos inferir por que Satanás enviou seus anjos para casar com mulheres humanas, direta ou indiretamente. Satanás tentou corromper a diversidade genética da humanidade com corrupção satânica, implantando algo semelhante a um patógeno genético para tornar a raça humana incapaz de dar à luz a semente da mulher, o Messias prometido em Gênesis 3:15. Mas quem eram os filhos de Deus? Tanto o judaísmo pré-cristão quanto a igreja primitiva sustentavam que os filhos de Deus eram seres espirituais ou anjos que se casaram com mulheres humanas e deram à luz gigantes conhecidos como os Nefilins. As três principais perspectivas sobre a identidade dos filhos de Deus são as seguintes. Primeiro, eles eram anjos caídos. Em segundo lugar, eram poderosos governantes humanos. Ou, em terceiro lugar, eram descendentes piedosos de Sete, que se casaram com descendentes malévolos de Caim. A crença tradicional é que os filhos de Deus eram seres sobrenaturais que tiveram filhos com mulheres humanas, resultando nos Nefilins. Aqui estão as razões que apoiam essa perspectiva. O fato de a frase "filhos de Deus" sempre se referir a anjos no Antigo Testamento dá suporte a essa teoria. Jó 1:6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 2:1, novamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles para se apresentar perante o Senhor. Jó 38:7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Em todos os três casos, os filhos de Deus são seres espirituais, anjos, incluindo Satanás. As frases usadas em Jó sugerem que Gênesis 6 se refere a espíritos, anjos. Gênesis 6:1-2 contrasta os filhos de Deus com o homem, o que implica que estes são seres não humanos. Gênesis 6:1 diz: começaram os homens a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. A palavra hebraica para homem é um termo genérico para a humanidade, como é usada em Gênesis 5:1-2. Os filhos de Deus são contrastados com o homem. Portanto, os filhos de Deus eram diferentes dos homens e casaram-se com as filhas da humanidade. Como resultado, os filhos de Deus devem ser seres não humanos de algum tipo. O contexto sugere que os Nefilins eram os descendentes resultantes de seres espirituais e humanos. Os Nefilins, ou caídos em Gênesis 6:4, são personalidades misteriosas. Estes foram os valentes que desde a antiguidade foram varões de renome. O texto não explica como surgiram os Nefilins. Havia gigantes na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Simplesmente o afirma. Mas por que os Nefilins são mencionados em Gênesis 6 juntamente com o casamento dos filhos de Deus e as filhas dos homens? Não está claro como esses valentes de renome surgiram se não fossem resultado do casamento entre seres espirituais e humanos. Judas provavelmente entende Gênesis 6:1-4 como uma referência ao casamento entre seres espirituais e humanos.
Judas 6 fala sobre anjos que não guardaram a sua posição original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. A menos que Judas esteja se referindo a um evento desconhecido, parece que ele está fazendo referência aos anjos que deixaram o céu para viver na terra em Gênesis 6, 1-4. Esses argumentos sustentam a perspectiva tradicional de que os filhos de Deus se casaram com mulheres humanas e deram à luz os nefilins. Embora isso possa parecer estranho aos ouvidos modernos, o mesmo pode ser dito de toda a Bíblia. A verdade é mais estranha do que a ficção, e o mundo que Deus criou está longe do que comumente acreditamos. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens. É mais preciso ver os filhos de Deus como demônios, anjos em rebelião contra Deus ou homens possuídos de forma única por demônios, e as filhas dos homens como mulheres humanas. Judas 6. E há os anjos que não guardaram a sua dignidade, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele os tem guardado em prisões eternas, sob trevas, para o juízo do grande dia. Judas 6 também explica o que Deus fez com esses anjos malignos. 1 Pedro 3, 19 e 20 nos informa que Jesus proclamou sua vitória na cruz sobre eles. 1 Pedro 3, 19 e 20, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os que outrora foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas por meio de água. Como pode ser visto, Satanás é muito mais do que uma figura vermelha com chifres e um tridente. É um ser antigo com um verdadeiro poder espiritual que usa para fins malignos e egoístas. É particularmente hostil aos cristãos e busca sua aniquilação. Portanto, aqui estão 3 verdades cruciais que devemos ter em mente enquanto navegamos por essa realidade espiritual. É um erro grave considerar Deus e o diabo como polos opostos. Isso dá a Satanás muito mais crédito do que ele merece. A disparidade de poder entre Deus e Satanás é a de um Criador infinito e sua criação. Não importa quão astuto, habilidoso ou poderoso Satanás se torne em sua rebelião contra Deus, ele nunca poderá igualar o poder daquele que o criou. Em resumo, nenhum ser angelical, seja caído ou justo, pode competir com o poder e a força de Jesus. Por outro lado, subestimar o poder de Satanás é um erro igualmente perigoso. Ele não é mais forte do que Deus, mas é mais forte do que você. Por milênios, Satanás elaborou planos sombrios e malignos. É um mentiroso hábil e manipulador com um poder sem igual por qualquer humano mortal. Mas embora devamos estar alertas contra Satanás, não precisamos temê-lo. Nem mesmo conhecemos seu nome real. Isso, acredito, é proposital. É uma pista sutil de que nem sequer é uma ameaça grande o suficiente para Deus justificar o conhecimento de seu nome. A derrota de Satanás foi predita desde o início. Podemos ver o fim desde o começo nos primeiros capítulos do Gênesis. Deus declarou a serpente derrotada, embora tenha levado com sucesso Adão e Eva ao erro. Isso é o que Deus tem a dizer à serpente, e vemos essa promessa cumprida no sacrifício de Jesus. Apesar de receber um golpe fatal, Jesus esmagou a cabeça da serpente ao entregar o seu espírito, e ansiamos pelo dia em que essa promessa se cumprirá plenamente, permanecer preparado para a guerra espiritual. Muitos de nós, criados em tempos modernos, muitas vezes somos cegos para as realidades espirituais e as forças invisíveis em ação. Aprendemos sobre elas em livros, falamos sobre elas, mas poucos de nós realmente participam delas. Ao fazê-lo, nos expomos a ataques espirituais. A maneira mais rápida de perder uma batalha é não estar ciente de que estava em uma. O poder de Jesus é muito mais do que palavras em uma página e esperança para depois da morte.
Todos os dias, batalhas espirituais estão acontecendo ao nosso redor. Se quisermos ser guerreiros espirituais eficazes, precisamos focar na oração, sintonizar nossos corações para a presença muito real de Deus e cultivar discernimento enquanto buscamos fazer a obra de nosso Pai. Nosso adversário é formidável, mas nosso Deus é ainda maior. Uma guerra espiritual está acontecendo agora que afeta a todos no planeta. É um choque entre dois reinos. Um reino é liderado pelo todo-poderoso Deus, o príncipe da paz, enquanto o outro é liderado por Satanás, o príncipe do poder das trevas. Um mundo espiritual nos rodeia, muito mais povoado, poderoso e habilidoso do que o nosso próprio mundo visível de seres humanos. Espíritos bons e maus circulam entre nós. Eles se movem de um lugar para outro com a velocidade do raio e em silêncio. Eles habitam nos espaços aéreos ao nosso redor. Alguns sabemos que se preocupam com nosso bem-estar, enquanto outros estão contra nós. Existem dois reinos, um para Deus e outro para seu grande adversário, Satanás. Um representa o bem, enquanto o outro representa o mal. Um representa a luz, enquanto o outro representa a escuridão. Paulo nos advertiu a manter nosso foco principal em mente para resistir às artimanhas do diabo e não nos tornarmos adversários uns dos outros. Ele enfatizou que nosso adversário não é carne e sangue. Chegamos ao final deste vídeo abençoado. Esperamos que tenha tocado o seu coração e fortalecido a sua fé. Se você gostou, deixe o seu amém nos comentários e compartilhe essa mensagem com seus irmãos em Cristo. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos edificantes. Agradecemos a sua presença e que Deus continue abençoando a sua vida. Até a próxima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.